Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 4. Descobriram mais alguma coisa desde hoje de manhã? Perguntou ela. Descobrimos, mas não sabemos se é importante. Paris tinha feito a pergunta para Curtis, mas ao responder, Dean forçou-a a olhar para ele, coisa que ela estava evitando sistematicamente desde que ele entrara na sala. Estamos aqui para discutir a validade dessa informação. Curtis fez coro. Rondeau trabalha na nossa unidade de crimes de informática. Eu não estou entendendo, disse Paris. O que crimes de informática têm a ver com o que vocês me pediram? Vamos chegar lá, respondeu o detetive. Eu sei que parece não ter relevância nenhuma, e talvez não tenha mesmo. Por outro lado, disse Dean, tudo podia estar ligado. É isso que estamos tentando determinar. Essas são as fitas? Ele apontou para a sacola de lona que Paris tinha levado junto com a bolsa. São sim. O Vox Pro armazena 1000 minutos de material gravado. E isso de modo que, quando ligam para lá, ele grava automaticamente? Perguntou Curtis. É assim que vocês selecionam as ligações e evitam que as pessoas gritem obscenidades para os seus ouvintes? Ela sorriu. Algumas já tentaram. Por isso, cada chamada é gravada. Depois eu posso escolher e guardá-la e pôr no ar ou apagá-la. Como faz para passar as gravações para as fitas cassete? Perguntou Dean. Não é fácil. Um dos engenheiros me fez o favor de descobrir um meio. Periodicamente ele descarrega. O termo é dele, não meu. As gravações do computador Vox Pro em fita cassete para mim. Por quê? Ela deu de ombros meio constrangida. Nostalgia, talvez? As conversas mais interessantes também podem ser úteis se um dia eu resolver fazer uma fita de demonstração. Bem, sejam quais forem os seus motivos para guardá-las, agora estou contente que tenha feito isso, disse Curtis. Espero que entendam que se perde qualidade nesse processo de duplicação, disse ela. As fitas não são tão claras quanto a original. Não tem importância, retrucou Dean. A qualidade só pode adquirir importância mais tarde se for necessário fazer uma impressão de voz. Mas no momento, tudo o que queremos saber é se a ligação a qual Valentino se referiu é verdadeira ou invenção. Por isso pedimos para ouvir as fitas que você recebeu nessa última semana. Se realmente houve a tal ligação e se ouvi-la no seu programa foi estímulo para Valentino, então temos de rastrear essa chamada até a mulher que a fez. Isso se não for tarde demais, Paris murmurou. A julgar pelas expressões em volta da mesa, todos na sala concordavam com a preocupação dela. Você se lembra de algum telefonema como o que Valentino descreveu? Perguntou Curtis. Pode ser. Andei pensando nisso desde a nossa conversa essa manhã. Recebi uma ligação 3 noites atrás. Quando estava vindo para cá, ouvi essa conversa no toca-fitas do meu carro. Marquei a fita e deixei no ponto. Dean encontrou a fita marcada entre as outras na sacola. Enfiou no toca-fitas e apertou o play. Aqui é Paris. Oi, Paris. No que está pensando essa noite, ouvinte? Bem, sabe, conheci uns caras poucas semanas atrás. E nós nos demos muito bem. Quero dizer, eu me apaixonei loucamente por um. Uma risadinha. Meio exótico. Nós não precisamos de mais detalhes num programa familiar. Outra risadinha da ouvinte. Mas gosto de sair com outros caras também. Por isso agora ele inventou de ter ciúme o tempo todo. Ficou possessivo, sabe? Você quer elevar o relacionamento para outro nível? Você quer sentir amor por ele? Não, de jeito nenhum. A coisa toda é só divertimento, só isso. Talvez não seja para ele, hein? Então, isso é problema dele. Eu apenas não sei o que fazer com ele. Se você acha que o relacionamento está opressivo, deve fazer alguma coisa. O meu conselho é terminar da forma mais rápida e indolor possível.
Seria cruel ficar dando corda para ele quando seu coração não está mais nisso. Está bem, obrigada. É só isso, disse Paris. Depois ela desligou. Dean desligou o toca-fitas. Fez um silêncio pesado alguns segundos. Depois, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Curtis indicou Paris, dando a palavra a ela. Eu só ia dizer que essa ligação pode não ter absolutamente nenhuma conexão com Valentino. Foi uma conversa bem boba. Eu só pus no ar porque ela estava muito animada. Pela voz percebi que era muito jovem. A minha audiência é composta principalmente de um pessoal um pouquinho mais velho. Eu quis ampliar para incluir a galera mais jovem. Por isso, quando aparece uma chamada de alguém jovem, eu costumo usar. Você pegou o número do telefone? Verifiquei no Vox Pro. O identificador de chamadas dizia indisponível. Os outros ouvintes reagiram à sua conversa com ela? Vocês podem ouvir alguns comentários na fita. Algumas pessoas deram conselhos interessantes de como ela devia terminar com ele. As outras eu agradeci terem ligado, mas não pus no ar e apaguei no Vox Pro. Não lembro de ter atendido mais ninguém essa semana falando sobre o fim de um namoro, nem fora do ar. Mas converso com dezenas de pessoas todas as noites. A minha memória não é 100%. Importa-se de deixar essas fitas um tempo conosco? Perguntou Curtis. Essas são suas. Mandei fazer cópias. Acho que vou pedir para alguém ouvir todas. Quantas horas de gravação tem aí? Algumas, acredito. Peguei 3 semanas. São 15 noites no ar. Mas é claro que apago mais do que gravo. Vou pedir para alguém ouvir e ver se há alguma ligação parecida que escapou da sua lembrança. Valentino respondeu a essa? Dean perguntou. Aquela noite, você quer dizer? Não. Ele sempre se identifica pelo nome. A noite passada foi a primeira vez que falei com ele depois de muito tempo, tenho certeza disso. Curtis ficou em pé. Obrigado, Paris. Agradecemos a sua ajuda. Espero que não tenha sido inconveniente tê-la chamada para cá mais uma vez. Estou tão preocupada quanto vocês. Parecia que ele queria acompanhá-la na saída, mas Paris continuou sentada. Curtis hesitou. Tem mais alguma coisa? Dean sabia por que Paris relutava em partir. A intuição de repórter dava sinais de vida. Ela queria a história completa e não ia parar até conseguir. Imagino que ela queira saber o que está acontecendo, disse ele. Eu quero sim. Ela confirmou balançando a cabeça. Curtis se esquivou. Mas é assunto da polícia. Para você é, mas para mim é assunto pessoal, sargento. Especialmente se descobrirem que Valentino é alguém que eu conheço. Eu me sinto responsável. Mas não é, retorquiu Dean, falando com mais rispidez do que pretendia. Todos olharam para ele. Se ele for o que diz, é um psicopata. Podia fazer uma coisa dessas conversando ou não com você no rádio. Curtis concordou. Ele tem razão, Paris. Se esse cara é perturbado como parece, vai acabar fazendo uma loucura mais cedo ou mais tarde de qualquer jeito. Só está fornecendo um púlpito para ele, senhorita Gibson, disse Rondeau. E por causa disso, é nosso único elo com ele. Dean olhou para Curtis, ainda de pé ao lado da cadeira de Paris. É por isso que ela acha que tem o direito de saber que pistas estamos investigando. Curtis franziu a testa, mas sentou de novo. Então olhou bem para Paris e com sua franqueza característica declarou. Talvez tenhamos uma menina desaparecida. Talvez? Dean observou Paris enquanto Curtis resumia o que Griggs tinha dito para eles sobre a filha do juiz Bard Kemp. Já conhecia os fatos, por isso pôde concentrar unicamente em Paris, que se agarrava a cada palavra. Era óbvio que Paris tinha cultivado uma audiência considerável na rádio, mas ele ficou pensando se ela sentia falta dos noticiários na televisão, como maquiagem especial para teatro. Aquilo não ficava no sangue da pessoa. Paris tinha o dom para isso.
conquistava a confiança dos espectadores com suas reportagens firmes e imparciais. Era suficientemente inteligente para saber que, se agisse com cortesia ou charme demais, iam considerá-la uma cabeça de vento que provavelmente tinha chegado à função pulando de cama em cama. Levado para o extremo oposto, iam pensar que ela era uma mulher chata e pernóstica, com inveja do pênis. Paris conseguiu o equilíbrio perfeito. Era uma repórter agressiva, como qualquer um dos seus colegas homens, mas sem sacrificar em nada sua feminilidade. Podia ter levado sua carreira até onde quisesse, se quisesse. A exclamação suave fez Dean voltar para o presente. Não se teve notícia nenhuma dessa menina por quase 24 horas e só agora os pais dela começaram a se preocupar? É difícil de acreditar, não é? Disse Dean. Eles não notificaram formalmente a polícia. Por isso, o desaparecimento de Jenny não é oficial. Mas não tivemos queixa de ninguém mais desaparecido. É uma probabilidade em 1000, mas uma coincidência que Curtis e eu achamos que devemos investigar. Paris rapidamente associou as coisas. E se a pessoa que fez a ligação for a filha do juiz? Foi por isso que pedimos as fitas, disse Dean. Ela deu o nome? Não, infelizmente não. Vocês ouviram a gravação. E não lembro desse nome. Se tivesse ouvido falar em Jenny recentemente, ou Camp, que é mais incomum ainda, acho que me lembraria. Além do mais, isso não é um certo exagero? É coincidência demais para servir de base para uma investigação. Achamos isso também. Até saber desse clube na internet. O Clube do Sexo. O quê? Rondeau se animou. E é aí que eu entro. Ele olhou para Curtis como se pedisse permissão para continuar. Curtis deu de ombros. Vá em frente. Ela poderia descobrir isso sozinha. Rondeau contou sua história. O site está na internet há uns 2 anos. Jenny Camp foi uma das fundadoras, digamos assim. Começou como um quadro de recados onde os adolescentes podiam se comunicar, mais ou menos anonimamente, usando apenas seus apelidos de usuário e endereços de e-mail. Com o tempo, as mensagens foram ficando mais explícitas, o assunto mais picante, até o objetivo evoluir e virar o que é hoje. Basicamente, uma coluna de recados pessoais via internet. Eles paqueram no ciberespaço. Paqueram? Zombou Dean. As mensagens que eles trocam são mais como preliminares. O policial mais jovem disse. Eu não queria ofender a senhorita Gibson. Ela é adulta e não estamos na escola dominical. Dean olhou para Paris diretamente. O único objetivo do Clube do Sexo é anunciar sexo. Os garotos colocam mensagens divulgando o que fizeram e o que querem fazer com o parceiro certo. Se querem mais privacidade com alguém, entram em salas de bate-papo e dizem sacanagens uns para os outros. Eis um exemplo. Ele abriu uma pasta e tirou a folha que tinham impresso no computador de Curtis. Paris deu uma lida rápida com um ar de desânimo. Mas são crianças, disse ela levantando a cabeça. A maioria no ensino médio, explicou Rondeau. Eles se reúnem num lugar determinado toda noite. É um imenso mercado de troca. Parece que parte da diversão, disse Curtis, é tentar juntar os indivíduos com seus apelidos da rede e ver se conseguem descobrir quem é quem. E se um casal que já conversou na internet se encontra, eles fazem sexo, disse Dean. Ou não, disse Rondeau, corrigindo Dean. Às vezes não gostam do que vem. A outra pessoa não corresponde às expectativas. Ou alguém melhor aparece nesse meio tempo. Ninguém é obrigado a ser fiel. Os caras dos crimes no computador descobriram o site, disse Curtis. E como a maioria dos usuários é menor de idade, chamaram a atenção da unidade de atentados contra menores, que investiga crimes sexuais contra crianças e pornografia infantil.
que estão sob os auspícios do Bureau Central de Investigações. Ele cruzou os braços sobre o torso atarrancado. É uma investigação com muitas ramificações, de modo que podemos pôr muita gente trabalhando nela. Essa é uma boa notícia, disse Rondeau. E má notícia é que impedir isso é praticamente impossível. Paris balançava a cabeça incrédula. Vamos ver se eu entendi direito. Meninas como Jenny Camp vão a um lugar determinado para encontrar estranhos que provocam pela internet, insinuando que fariam sexo com eles? É isso mesmo, disse Rondeau. Será que são loucas? Será que não percebem o risco que estão correndo? Se encontram o parceiro da sala de bate-papo e ele é menos do que um Brad Pitt, elas dizem não obrigado e ficam à mercê de um homem que deixaram excitado e que fica decepcionado, para dizer o mínimo? Elas raramente ficam à mercê de qualquer um, senhorita Gibson, disse o jovem policial em voz baixa. Não estamos falando de freiras. São meninas de programa, em geral cobram por seus serviços. Elas pedem dinheiro? Não pedem, exigem, explicou Rondeau. E conseguem, muito dinheiro. Essa informação provocou um silêncio atônito generalizado. Depois de um tempo, Curtis disse: o que nos preocupa, Paris, fora o óbvio, é que qualquer um que queira entrar para esse suposto clube é aceito. Para conseguir uma senha e acesso a esse site, você só precisa dar uns cliques no mouse, o que significa que qualquer predador sexual, qualquer depravado, saberia onde ir procurar a próxima vítima. E o que é pior, disse Dean, é que a vítima provavelmente iria com ele por livre e espontânea verdade. Ele teria de empenhar pouquíssimo esforço. Isso é alarmante, tendo ou não ligação com Valentino, disse Paris. E é uma batalha perdida, comentou Rondeau. Nós acabamos com o picadeiro de pornografia infantil, mas para cada um que estouramos, outras dúzias aparecem e prosperam. Trabalhamos com os federais, com a Operação Trovão Blue Ridge, uma rede de informação no país todo, que lida especificamente com crimes contra crianças via internet. Não temos como cuidar de tudo. A troca consensual de e-mails pornográficos feita por adolescentes não é prioritária. É como distribuir multas por atravessar a rua fora da faixa. Enquanto do outro lado da cidade, membros de gangues trocam tiros. E quanto aos pais de Jenny? Perguntou Paris. Eles já sabem disso? Eles tiveram problemas com ela, respondeu Curtis. Ela tem um histórico de mau comportamento, mas eles provavelmente não sabem de tudo o que ela faz. Nós não quisemos alertá-los dessa possível conexão entre o seu desaparecimento e o telefonema de Valentino até termos mais dados. Esperávamos que as suas fitas esclarecessem alguma coisa. Não ajudaram muito, não é? Disse Paris. Sinto muito. Depois de uma batida discreta, a porta se abriu e o outro detetive apareceu. Desculpe interromper, Curtis. Tenho um recado para você. Curtis pediu licença e saiu da sala. Paris consultou o relógio. Se não precisam mais da minha ajuda, tenho de ir. Rondeau quase quebrou o pescoço levantando a cadeira para puxar a dela. A que horas tem que estar na rádio, senhorita Gibson? Por volta das 7h30 e, por favor, me chame de Paris. Tem de preparar muita coisa antes da hora? Eu seleciono as músicas e preparo a programação diária, a ordem em que as músicas são tocadas. Um outro departamento chamado de trânsito põe os anúncios antes. Apesar disso, grande parte da programação é espontânea. Eu nunca sei a música que algum ouvinte pode pedir, mas posso inserir essa música na programação na mesma hora, porque temos uma discoteca computadorizada. A senhorita nunca fica nervosa quando vai ao ar? Ela deu risada e balançou a cabeça. Ficou mais despenteada e mais atraente. Faço isso há tanto tempo, tempo demais para sentir aquele nó no estômago. Você opera o equipamento todo sozinho?
Se está se referindo à mesa de controle, sim. E opero minhas linhas telefônicas também. Eu não quis ter um produtor. Gosto de ter um programa do eu sozinha. Quando começou, teve de aprender muitas coisas técnicas? Um pouco, sim. Mas, sinceramente, você deve saber muito mais sobre o funcionamento de um computador do que eu sei sobre a física das ondas de rádio. O cumprimento implícito produziu um sorriso apatetado em Rondô. Trabalhar sozinha não é chato às vezes? Não, eu gosto de música. Todas as pessoas que telefonam me mantêm ligada. Cada transmissão é diferente da outra. Não se sente sozinha trabalhando lá a noite toda? Não, na verdade eu gosto. Antes que Rondô pedisse para ser o pai dos filhos dela, Dan intercedeu. Acompanhe você até lá fora, Paris. Enquanto Dan a conduzia até a porta, Paris disse: Gostaria que me mantivessem informada. Faça o favor de pedir para o sargento Curtis telefonar para mim quando souberem de alguma coisa. O sargento Curtis, não ele. A afronta não podia ser mais direta e Dean ficou tremendamente irritado. Ele era da polícia, assim como o sargento Curtis, e mais graduado. Dean passou a mão pelas costas de Paris para segurar a maçaneta, mas a porta se abriu sem a ajuda dele. E Curtis estava do outro lado. Sua pele estava bem mais vermelha do que de costume. O que restava do cabelo claro parecia estar todo em pé. Bem, a merda já está no ventilador, anunciou ele. De alguma maneira, um repórter do tribunal ficou sabendo que a polícia estava procurando Jenny Camp. Ele perguntou diretamente ao juiz quando voltava do recesso do almoço. O meritíssimo não está contente. A vida da filha dele pode estar em risco e ele se preocupa com exposição na mídia? Exclamou Paris. Exatamente o que eu acho, disse Dean. Não estou nem aí se ele está contente ou não. Ótimo, você terá a oportunidade de dizer isso na cara dele. O chefe mandou procurar Camp e tentar amansar o bicho. Agora. Capítulo 10. Paris subiu com o carro na entrada circular da casa dos Camp, logo atrás do Taurus comum do sargento Curtis. Desceu do carro dela ao mesmo tempo que ele. E antes de Curtis ter a chance de dizer qualquer coisa, Paris disse: Eu vou também. Isso é trabalho da polícia, senhorita Gibson. Se tinha resolvido voltar a usar o tratamento formal, era porque estava aborrecido. Mas Paris não recuou. Fui eu que comecei essa história toda quando vim procurá-la esta manhã. Se nunca mais souber do Valentino e descobrir que o telefonema de ontem à noite foi um trote, terei de me desculpar com você, com a polícia de Austin e especialmente com essa família. E se não for trote, estou envolvida diretamente, e eles também, o que me dá o direito de falar com eles. O detetive olhou para Dean como se quisesse conselhos para lidar com Paris quando ela adotava aquela postura insistente. É você quem decide, Curtis, disse Dean. Mas Paris é muito boa para conversar com as pessoas, é o que ela faz. Partindo de um negociador treinado, aquilo era um elogio e tanto. Curtis pensou um pouco e disse a contragosto: Está bem, mas não sei por que quer se envolver mais ainda nisso. Não foi escolha minha. O Valentino me pôs nisso. Dean e Perry seguiram o detetive até a porta. Obrigada por me apoiar, disse Paris só para Dean. Não me agradeça ainda. Ele inclinou a cabeça para a larga porta da frente em que se abria enquanto subiam os degraus da varanda. Parece que ele estava à espreita. O juiz Bird Camp era alto. Tinha aparência distinta e era um homem bonito quando não fazia aquela cara feia, olhando para Curtis, que, obviamente, conhecia-o bem. Estou tentando abafar isso, Curtis. E o que é que a polícia de Austin faz? Manda mais policiais para minha casa. Que merda está acontecendo com vocês? E quem são eles? O mérito de Curtis devia ser reconhecido,
pois ele manteve a calma, apesar do rosto e do pescoço ficarem mais vermelhos ainda. Juiz Kemp, esse é o Dr. Dean Malloy. Ele é o psicólogo da polícia. Psicólogo? Dean nem se incomodou de estender a mão para o juiz, sabendo que seria ignorado. E essa é Paris Gibson, disse Curtis, apontando para ela. Se o nome de Paris significava alguma coisa para o juiz, ele não deu sinal. Depois de examiná-la rapidamente, olhou furioso para Curtis. Foi você que inventou esse boato falso que a minha filha está desaparecida? Não, juiz, não fui eu. Foi o senhor, quando telefonou para um dos seus amigos policiais e disse para ele começar a procurá-la. Uma veia saltou na testa do juiz Kemp. Eu disse para o delegado que exigia saber quem tinha espalhado essa história, que foi um exagero muito grande. E ele manda você, um analista e uma... Ele olhou de lado para Paris. Nem importa. Que diabo vocês vieram fazer aqui? Bird, pelo amor de Deus! Uma mulher apareceu na porta e o repreendeu com um olhar sério. Será que podem fazer a gentileza de vir ter essa conversa aqui dentro, onde menos pessoas terão a oportunidade de ouvir por acaso? Ela passou uma rápida vista de olhos em todos eles, que por muito pouco não foi hostil, e depois disse irritada: Querem entrar, por favor? Mais uma vez, Paris e Dean seguiram atrás de Curtis. Foram levados para uma sala de estar elaboradamente decorada, que poderia ser um salão em Versalhes. O decorador tinha superfaturado o orçamento com uma sobrecarga de brocados, dourados, molduras e borlas. O juiz marchou para um requintado carrinho de bebidas, serviu um drink para ele de uma jarra de cristal e bebeu tudo de uma só vez como se fosse um remédio. A senhora Kemp sentou no braço delicado de um sofá, como se não pretendesse ficar muito tempo. Curtis permaneceu em pé, parecendo deslocado como um hidrante naquela sala cheia de frufrus. Senhora Kemp, teve notícias de Jenny? Ela olhou para o marido antes de responder. Não, mas quando ela chegar em casa vai enfrentar um problema muito sério. Paris não pôde deixar de pensar que a menina já podia estar enfrentando um problema muito mais sério naquele momento. Ela é uma adolescente, pelo amor de Deus. O juiz também estava em pé, olhando com raiva para eles como se fosse sentenciá-los a 20 anos de trabalhos forçados. Adolescentes inventam essas encrencas o tempo todo. Só que quando é minha filha que faz isso, sai em todos os jornais. Vocês não percebem que essa publicidade negativa só piora as coisas? Para quem? Paris ficou impressionada de ver que a principal preocupação da senhora Kemp era a publicidade. Não devia estar mais preocupada com a ausência da menina do que com o que diriam a respeito? Curtis ainda tentava usar diplomacia. Senhor juiz, eu não sei quem, dentro da polícia de Austin, falou com aquele repórter e provavelmente nunca saberemos. O culpado não vai apresentar-se e admitir isso. E o repórter vai proteger a fonte dele. Sugiro que deixemos esse assunto e passemos para... Para você é fácil falar, Curtis. Não, não é nada fácil. Falou Dean pela primeira vez, e o seu tom de voz foi tão imperativo que todos os olhares viraram para ele. Gostaria muito que nós três tivéssemos vindo aqui de chapéu na mão para implorar o seu perdão por um erro de julgamento, uma brecha de sigilo, um alarme falso. Mas infelizmente estamos aqui porque sua filha pode estar correndo um perigo muito sério. A senhora Kemp passou do braço do sofá para a almofada. O juiz foi pego de surpresa. O que quer dizer? Como sabe? Talvez seja melhor eu dizer por que estou aqui, disse Paris baixinho. O juiz semicerrou os olhos. Qual é o seu nome mesmo? Você é aquela caça-gazeteiros que ficava nos assediando no ano passado? Não. Paris apresentou-se novamente. Eu tenho um programa de rádio, todas as noites de segunda a sexta,
das 10 até as 2 da madrugada. Rádio? Ah! Exclamou a senhora Kemp. Paris Gibson, claro! Jenny escuta o seu programa. Paris trocou olhares com Dean e Curtis antes de virar de novo para o juiz, que aparentemente não a conhecia, nem seu programa. Os ouvintes telefonam e às vezes põem a conversa no ar. Programa de entrevistas no rádio? Um bando de esquerdistas radicais falando disso e daquilo? O juiz devia ser o indivíduo mais desagradável que Paris tinha visto na vida. Não, disse ela calmamente. O meu programa não é de entrevistas. Paris já ia descrever o formato do que fazia no rádio quando ele interrompeu. Já entendi. E daí? Às vezes o ouvinte telefona para desabafar algum problema pessoal. Com uma perfeita estranha? Eu não sou uma estranha para os meus ouvintes. O juiz ergueu uma sobrancelha que começava a ficar grisalha. Aparentemente não estava acostumado a ser contrariado ou corrigido. Mas Paris não se intimidava com alguém de quem já tivesse formado uma opinião tão depreciativa. Flagrantemente rude, o juiz descartou Paris e virou de novo para Curtis. Eu ainda não entendi o que uma DJ de rádio tem a ver com tudo isso. Acho que isso pode explicar. O detetive pôs o toca-fitas portátil sobre a mesa de centro. Posso? O que é isso? Sente-se, Bird, disse a mulher dele secamente. Paris notou sinais de apreensão nos olhos da outra mulher. Finalmente estava começando a compreender a seriedade da situação. O que tem no gravador? Perguntou a senhora Kemp para Curtis. Queremos que vocês ouçam para ver se reconhecem a voz da sua filha. O juiz olhou para Paris. Ela telefonou para você? Para quê? Paris, assim como os outros, ignorou o juiz quando a fita começou a rodar. Bem, sabe, eu conheci um cara poucas semanas atrás. Paris viu que Dean observava atentamente a senhora Kemp. A reação dela foi imediata. Mas será que por ter reconhecido a voz ou por causa da descrição que a menina fazia do caso breve, mas quentíssimo que teve? Quando a fita acabou, Dean perguntou à senhora Kemp. Essa é a voz da Jane? Parece que é. Mas ela raramente fala conosco com essa animação toda. Por isso é difícil dizer. Senhor juiz? Perguntou Curtis. Eu também não tenho certeza absoluta. Mas que diferença faz se for ela? Nós sabemos que ela tem namorados. Pula de um para o outro com tanta rapidez que nem conseguimos acompanhar. Ela é uma menina muito popular. O que isso tem a ver com a nossa história toda? Esperamos que nada, respondeu Curtis. Mas pode estar relacionado com uma outra ligação que Paris recebeu de um ouvinte. Enquanto falava, Curtis trocou uma fita por outra. Antes de ligar a segunda, ele disse para a senhora Kemp. Peço seu perdão, senhora. Algumas coisas que ele diz são bem grosseiras. Ouviram em silêncio. Quando Valentino desejou boa noite a Paris, o juiz estava de costas para todos, espiando pela janela da frente. A senhora Kemp apertava o punho cerrado e branco contra os lábios. O juiz deu meia volta bem devagar e olhou para Paris. Quando foi que recebeu essa ligação? Logo antes de encerrar o programa na noite passada. Liguei imediatamente para o 911. Curtis começou a explicar a partir dali e pôs os dois a par de tudo. Jane é a única pessoa desaparecida da qual temos notícia. Se foi ela que conversou com Paris no início da semana, pode ter uma relação. Se eu visse uma evidência tão furada como essa no meu tribunal, eu iria ignorá-la. Talvez ignorasse, senhor juiz, mas eu não, declarou Curtis. Depois que o repórter lhe fez aquela pergunta direta, eu soube que o senhor ordenou que cancelassem a busca da sua filha. Bem, o senhor deve saber que, enquanto conversamos aqui, os nossos homens estão intensificando a busca e policiais da inteligência
Estão usando todos os recursos. O juiz parecia prestes a implodir. Com a autoridade de quem, me diga? A minha, disse Dean. Eu fiz essa recomendação e o sargento Curtis agiu de acordo. A senhora Kemp olhou para Dean. Desculpe, nós não fomos formalmente apresentados. Eu não sei quem... Dean apresentou-se de novo e explicou o motivo do seu envolvimento. É muito possível que isso acabe sendo um trote, senhora Kemp, mas até termos certeza, precisamos levar a sério essas ameaças. Ela se levantou subitamente. Alguém quer um café? Antes de qualquer um responder, a senhora Kemp saiu apressada da sala. O juiz resmungou uma ladainha de impropérios. Isso era necessário? Perguntou para Dean. Dean já estava tendo dificuldade para se conter. Parris reconheceu a tensão na postura e a rigidez do maxilar quando ele se levantou e encarou o juiz. Eu estou torcendo para o senhor poder abrir um processo contra mim. Espero que Jane entre aqui dançando e faça com que eu pareça um completo idiota. O senhor então terá o prazer de dizer isso na minha cara e talvez até de conseguir que me demitam. Mas enquanto isso não acontece, a sua grosseria é imperdoável e sua obstinação é uma estupidez. Recebemos um prazo de 72 horas e até agora o senhor já desperdiçou 20 minutos desse tempo agindo como um tolo. Sugiro que deixemos de lado os nossos egos para nos concentrar em encontrar a sua filha. O juiz e Dean mediram forças com o olhar. Nenhum cedia ao outro, numa silenciosa disputa de temperamentos. Finalmente Curtis pigarreou. E quando foi a última vez que viu Jane, juiz? Kemp ficou aliviado de ter uma desculpa para interromper o contato visual com Dean. Ontem, respondeu rapidamente. Pelo menos Marian a viu ontem, à tarde. Chegamos em casa bem tarde ontem à noite. Pensamos que ela estava no quarto. Só descobrimos essa manhã que não tinha dormido em casa. Ele sentou, cruzou as pernas compridas, mas a despreocupação parecia afetação. Tenho certeza de que deve estar com as amigas. Tenho um filho mais ou menos da idade de Jane, disse Dean. É terrível às vezes. Há momentos em que qualquer um poderia pensar que nos odiamos. Descontando os altos e baixos da convivência com um adolescente, o senhor diria que, em geral, tem um bom relacionamento com a Jane? O juiz parecia pronto para responder a Dean que a relação com a filha dele não era da sua conta, mas controlou-se e disse com tensão. Às vezes, ela é uma garota bem difícil. Foge do castigo? Toma porres? Sai com uma turma que o senhor não considera boa companhia? Digo isso por experiência própria, o senhor entende. Pondo os dois no mesmo plano, Dean estava desfazendo aos poucos as barreiras do juiz, e Curtis parecia satisfeito, deixando que ele falasse. Tudo isso que você está dizendo. O juiz admitiu antes de se virar para Parris. O sargento Curtis disse que esse degenerado já telefonou para você antes. Um homem que usou esse nome, sim. Sabe alguma coisa sobre ele? Não, nada. Não tem ideia de quem ele é? Infelizmente não. Você provoca esse tipo de coisa nos seus ouvintes de propósito? A pergunta incriminadora surpreendeu Parris. Antes de poder elaborar uma resposta, Dean se adiantou. Parris não pode ser considerada responsável pelos atos dos ouvintes do seu programa, juiz. Obrigada, Dean, mas eu posso responder isso sozinha. Ela encarou o olhar de censura do juiz. Não me importo com o que o senhor pensa de mim ou do meu programa, juiz Kemp. Não preciso e nem quero a sua aprovação. Só estou aqui porque fui a primeira a ouvir o recado de Valentino e estou tão preocupada quanto Dean, o Dr. Malloy, eu digo. Respeito a opinião dele como psicólogo e também como criminalista. A capacidade investigativa do sargento Curtis é insuperável. É mais sensato o senhor levar seriamente em consideração o que eles estão dizendo. Quanto à minha opinião,
Ela se baseia em muitos anos de experiência. Escuto pessoas em todas as situações possíveis. Elas conversam comigo, rindo e chorando, dividem suas alegrias, tristezas, sofrimentos, corações partidos e até euforias. Às vezes mentem. Em geral, eu sei quando estão mentindo, quando fingem alguma emoção querendo me impressionar. Às vezes fazem isso, pensando que aumentará suas chances de serem postas no ar. Paris apontou para o gravador. Ele nem sequer insinuou ser posto no ar. Não foi por isso que ele telefonou. Ele telefonou para me dar um recado, e não achei que estivesse mentindo ou fingindo alguma coisa. Não acho que foi um trote. Acho que ele fez e vai fazer o que disse. Insulte-me se isso fizer com que se sinta melhor, mas independente de qualquer coisa que você diga, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a polícia a trazer sua filha sã e salva de volta. O silêncio tenso que se seguiu ao discurso de Paris foi abrandado pela chegada de Marian Kemp. Parecia ter esperado justamente aquele momento para reaparecer. Resolvi que um chá gelado seria melhor. Ela foi seguida por uma empregada uniformizada que carregava uma bandeja de prata. Nela havia longos copos de chá gelado, enfeitados com rodelas de limão e folhinhas de hortelã. Cada copo sobre um porta-copos de linho bordado. Um pote de prata com cubos de açúcar e pegadores também de prata. Depois que todos se serviram e a empregada se retirou, Curtis pôs o copo de chá meio sem jeito sobre a mesa de centro. Tem um outro elemento nisso que os senhores deveriam saber, disse ele para os Kemp. A sua filha tem um computador? Sim, ela fica o tempo todo navegando nele, respondeu Marian. O juiz e Marian Kemp ouviram em silêncio pétreo o que Curtis contou sobre o clube do sexo. Ao fim do relato, o juiz exigiu saber por que tinham sujeitado a mulher dele a ouvir tanta imundície. Porque precisamos ter acesso ao computador da Jane. O juiz explicou em protestos veementes. Curtis e ele mergulharam numa discussão acalorada sobre procedimentos investigativos, privacidade e justificativa putativa. Finalmente, Dean se meteu na briga. A segurança dessa menina não tem prioridade sobre essas questões legais? O grito dele fez calar os dois e Dean tirou proveito disso. Precisamos de uma cópia de tudo que há no disco rígido de Jane. Não vou permitir, retrucou o juiz. E se essa coisa de clube do sexo existe mesmo, a minha filha não tem nada a ver com isso. Oferecendo-se para fazer sexo com estranhos? Fungou Marian Kemp. É revoltante. E falando como pai, é aterrador, disse Dean para ela. Mas eu preferia saber do que ficar no escuro. A senhora não? Aparentemente não, Dean pensou, quando nem o juiz nem a mulher responderam. Nós não queremos invadir a privacidade de Jane, nem a sua. Mas o computador dela poderia nos dar pistas de onde ela pode estar. Por exemplo, perguntou o juiz. Amigos e conhecidos que os senhores não conhecem. Pessoas que enviam e-mails para ela. Se vocês descobrissem qualquer coisa incriminadora, jamais seria admitida num tribunal, porque foi obtida ilegalmente. E então por que se preocupar? O juiz tinha criado a própria armadilha e sabia disso. Dean continuou. Se Jane tiver uma pasta de endereços de e-mails, e tenho certeza que tem, poderíamos mandar uma mensagem para todos perguntando se a viram e para entrar em contato com vocês. E anunciar para o mundo que a mãe dela e eu não somos capazes de cuidar da própria filha? Dean não gostava daquela gente, mas não teve coragem de afirmar o que era o óbvio, que eles não estariam ali se os Kemp tivessem cuidado melhor da própria filha. Os amigos dela vão reconhecer o e-mail e abrir a carta. Vamos assinar a mensagem como se fossem vocês, não a polícia, e prometer que qualquer um que queira dar informações poderá permanecer anônimo.
Senhora Kemp, disse Paris gentilmente, um e-mail atingiria muita gente com mais eficiência do que uma investigação policial dos lugares que Jane costuma frequentar. Além do mais, os jovens ficariam nervosos quando a polícia está por perto, mesmo quando não estão fazendo nada de errado. Os amigos de Jane não iam querer falar sobre ela para um policial. Responderiam com muito mais naturalidade a um e-mail. Era um argumento persuasivo que ganhava mais força com a voz suave de Paris. A senhora Kemp olhou para o marido e de novo para Paris. Vou mostrar o quarto dela. O convite parecia ser apenas para Paris, que se levantou ao mesmo tempo que a senhora Kemp e saiu com ela da sala. Sem dizer uma palavra, o juiz girou nos calcanhares e foi para a sala ao lado. Pelo que Dean pôde ver, olhando para a porta aberta antes do juiz fechá-la com estrondo, parecia ser uma biblioteca ou um escritório. Curtis bateu de leve com as mãos nas coxas ao se levantar. Isso foi um sucesso, não acha? Dean sorriu com a observação irônica, mas certamente não sentia vontade nenhuma de sorrir. Acho que o meritíssimo está se isentando de toda essa história suja. Aposto meu saco esquerdo que ele está lá no telefone descascando o delegado por causa do novo psicólogo da polícia. Eu não dou a mínima. Não me arrependo de nada do que disse. Diria tudo de novo. Bem, de vez em quando eu tenho de testemunhar nos julgamentos dele. Tenho de ficar pulando de um lado para o outro, fazendo média com os dois. Mas acho que da próxima vez que estiver no banco das testemunhas, o meu depoimento será desacreditado. Ele passou a mão pelo cabelo ralo. Vou até lá fora para fazer umas ligações, para ver se há alguma novidade para poder dormir mais tranquila essa noite. Dean seguiu Curtis até a escadaria. Ficarei aqui esperando por Paris. Achei mesmo que faria isso. Dean não tinha uma resposta adequada para a frase de despedida do detetive, por isso deixou passar. Enfiou as mãos nos bolsos da calça e analisou o hall de entrada bem formal. O piso era de placas de mármore. No teto havia um luxuoso lustre de cristal que se refletia nas superfícies de madeira polida de 2 consoles idênticos, um de frente para o outro no vestíbulo espaçoso. Em cima de uma das mesas, pendurado na parede, havia um retrato pintado a óleo de Marian Kemp. E na parede oposta, sobre a mesa igual à outra, um quadro do mesmo artista, de uma menina que devia ter uns 7 anos. Usava um vestido de verão de um tecido branco bem leve. Estava descalça. O artista havia capturado a luz do sol brilhando nos cachos do cabelo louro claro. Ela parecia angelical e completamente inocente. O telefone celular de Dean vibrou dentro do bolso do paletó. Verificou o visor e reconheceu o número do celular de Liz. Não atendeu, convencendo-se de que aquela não era uma boa hora. Liz tinha ligado 2 vezes antes, e em horas que também não eram boas. Dean ouviu passos no espesso tapete da escada e viu Paris e Marian Kemp descendo. Paris inclinou a cabeça sutilmente para ele. Tinha nas mãos um disquete que lhe foi entregue assim que chegou ao seu lado. Dean guardou no bolso. Obrigado, senhora Kemp. Apesar de ter cooperado, Marian não tinha simpatizado com eles. Acompanho vocês até a porta. Ela abriu a porta da frente e quando viu a jovem parada na entrada com o sargento Curtis, exclamou: Melissa, eu pensei que você estivesse na Europa. Ao ouvir seu nome, a menina virou para os 3. Era alta e magra e provavelmente atraente por baixo da maquiagem aplicada com a delicadeza de um guerreiro se preparando para a batalha. Oi, senhora K. Acabei de voltar. Ela é amiga da Jane? Perguntou Dean para Marian Kemp. É a melhor amiga dela. É Melissa Hatcher. Atrás do carro de Paris havia um BMW conversível último tipo, moderno e vistoso. Mas não dava para adivinhar, pelas roupas que usava,
que aquela menina era de família rica. Ela usava uma calça jeans toda rasgada, com fiapos desiguais pendurados nas coxas. O cós também tinha sido cortado fora, sobrando apenas uma franja para segurar os shorts no quadril. 2 safiras piscavam no piercing do umbigo. A gola e as mangas da camiseta, grandes demais, revelavam que não usava nada por baixo. As meias 3/4 listradas pareciam muito pesadas, e as botas pretas amarradas nos tornozelos seriam mais apropriadas para um lenhador ou um mercenário em atividade. Contrastando, a enorme bolsa pendurada no ombro era Gucci. "Falou com Jane depois que voltou?" perguntou Marian Kemp. Não falei", respondeu Melissa, como se estivesse aborrecida com a pergunta. "Esse cara aqui estava fazendo um monte de perguntas. O que está acontecendo? Jane não voltou para casa a noite passada." "E daí? Ela deve ter ficado na casa de alguém. A senhora sabe como ela é." Ela deu de ombros e com isso a gola da camiseta deslizou até o meio de um dos braços. Deu uma olhada para Dean, que era obviamente um flerte. "Pode nos dar alguns nomes?" Ela virou novamente para Curtis e examinou-o de alto a baixo. "Nomes? Das pessoas com quem Jane poderia estar? Você é Tira?" O detetive abriu o paletó esporte e mostrou o distintivo preso ao cinto. "Que merda! O que foi que ela fez dessa vez?" "Nada, até onde sabemos." "Ela pode estar em perigo, Melissa." Paris desceu os degraus para juntar-se a eles. A menina olhou curiosa para Paris. "Perigo? Que tipo de perigo? Você atira também?" "Não, eu trabalho numa estação de rádio. Sou Paris Gibson." Melissa Hatcher tinha pintado os lábios com um batom que parecia preto, de tão escuro que era o vermelho. Eles se entreabriram atônitos. "Ah, qual é? Você tá brincando, não tá?" "Não." "Ai, meu Deus!" O prazer era provavelmente a reação mais sincera que a menina demonstrava havia meses. "Que barato! Eu escuto o seu programa quando não estou ouvindo CDs, mas às vezes simplesmente não estou a fim de ouvir CDs, e então ligo no seu programa. Às vezes a música que você toca é uma bosta, mas você é muito maneira." "Obrigada. E gostei do seu cabelo. São luzes?" "Melissa, você sabe se a Jane já telefonou para mim alguma vez quando eu estava no ar?" "Ah, já sim, umas 2 vezes. Mas já faz um tempo. Nós ligamos para você no celular da Jane e conversamos com você, mas não demos nossos nomes e você não pôs a nossa conversa no rádio. E isso foi legal porque estávamos chapadas e talvez desse para perceber." Paris sorriu para ela. "Quem sabe da próxima vez, não é?" "Jane telefonou para Paris recentemente?" perguntou Dean. Os olhos escuros, delineados num tom ainda mais escuro, viraram para ele. Paris apresentou-o para a menina como o Dr. Malloy. Ele estendeu a mão. Melissa ficou meio espantada com o gesto educado, mas apertou a mão dele. "Que tipo de médico você é?" "Sou psicólogo." "Psicólogo? Meu Deus, o que foi que a Jane fez? Passou um cheque sem fundos ou o quê?" "Nós não sabemos. Ninguém tem notícia dela há mais de 24 horas. Os pais dela estão preocupados e nós também." "Nós? Você tira também?" "Sou, eu trabalho para a polícia." "Ah, tá." Melissa olhou desconfiada para os 3 e Dean sentiu que ela se recolheu temerosa. Eles estavam perdendo. Apesar de fã de Paris Gibson, seria leal à amiga primeiro e não daria muitas informações sobre Jane. "Como eu disse, não tenho ideia de onde Jane está. Nem para quem ela telefonou, porque acabei de voltar da França. Estou acordada umas 30 horas direto. Por isso, agora vou para casa dormir. Quando Jane aparecer, diga que já voltei, tá bom, senhora K?" A bolsa Gucci formou um arco no ar quando Melissa deu meia volta e saiu despreocupada para o carro dela. Mas logo antes de chegar ao carro, ela virou subitamente para trás
e bateu na testa com a mão cheia de pulseiras brilhantes e inúmeros anéis. Porra, agora entendi, disse ela, apontando para Dean. Não admira que seja tão marrento. Você é o pai do Gavin, não é? Capítulo 11. Acorda, dorminhoca. Jane abriu os olhos. Ele estava inclinado sobre ela, o rosto perto do dela. A respiração formava uma nuvem entre os dois. Ele beijou sua testa. Ela gemeu de modo deplorável. Sentiu minha falta? Jane fez que sim com a cabeça e ele riu. Não acreditou nela. E não seria bom mesmo, porque a primeira chance que tivesse, mataria aquele filho da puta. Procurou evitar que o ódio que sentia transparecesse no olhar. Concluiu que o melhor que tinha a fazer era parecer submissa. O psicopata queria brincar, queria que ela implorasse, queria dominá-la. Então, tudo bem, seria seu brinquedinho contrito, até ele dar as costas para ela, e aí arrebentaria a cabeça dele. O que é isso? Ele notou o lençol manchado e estalou a língua. A menina tinha mijado na cama. O que é que ele esperava? Deixou-a abandonada ali por Deus sabe quanto tempo. Ela segurou a vontade o máximo que pôde, mas finalmente não teve escolha, teve de molhar a cama. Você mesma terá de trocar a roupa de cama, ele disse. Tudo bem, eu troco a cama. Me desamarre, me dê um lençol limpo, que estrangulo você com ele. Ele afastou uma mecha do cabelo despenteado da garota. Você está cheirando a mijo e suor, Jane. Andou fazendo algum esforço? O quê? Gostaria de saber. Ele olhou em volta e parou na parede de trás da cama. Marcas na pintura. Você andou balançando a cama para a cabeceira bater na parede, não foi? Droga! Ela queria incomodar algum vizinho que, com raiva das batidas monótonas, iria até lá mandar parar. Então, ao ser ignorado, reclamaria até o gerente resolver verificar a origem do barulho. Ela seria encontrada, seu pai seria avisado e ele providenciaria para aquele babaca nunca mais ver a luz do sol. Iam prendê-lo numa cela no porão do presídio e conceder visitas a todos os viados sarados do lugar. O sonho de vingança de Jane, de ser resgatada, morreu quando ele puxou a cama para longe da parede. Isso não pode, Jane. Ele abaixou e beijou novamente a testa dela. Desculpe estragar o seu plano esperto, querida. Jane olhou para ele com um desespero que não era totalmente fingido e gemeu implorando. Precisa ir ao banheiro? Ela fez que sim com a cabeça. Está bem, mas tem que prometer que não vai tentar fugir, senão vai acabar se machucando, e eu não quero machucar você. Eu prometo, disse ela por baixo da horrível fita adesiva. Ele desamarrou os pés primeiro. Jane achava que assim que estivessem livres ia começar a chutar e a lutar contra ele, mas levou um susto, pois suas pernas pareciam de borracha. Não se mexiam, e quando faziam qualquer movimento era lento demais. Ele desamarrou suas mãos, pegou-a nos braços e levou-a para o banheiro. Pôs Jane de pé perto da privada, levantou a tampa e gentilmente a fez sentar. Ela levantou a mão para tirar a fita adesiva da boca. Pode tirar, ele disse suavemente, mas se gritar vai se arrepender. Jane acreditou nele. Doeu arrancar a fita, mas depois de tirá-la, engoliu uma grande quantidade de ar pela boca. Eu queria um pouco d'água, por favor, disse ela. Sua voz parecia um coachar. Faça o que tem que fazer aqui primeiro. Ele não fez menção de sair. Jane ficou mortificada, pois as lágrimas encheram seus olhos. Saia e feche a porta, por favor. Ele franziu a testa para ela, impaciente. Ah, o que é isso? Essa súbita modéstia é absurda. Ande logo antes que eu mude de ideia e deixe você molhar a cama de novo. Quando terminou, Jane pediu novamente um pouco de água. É claro, Jane, assim que você trocar a roupa de cama.
Você deixou tudo muito sujo, horrivelmente sujo. Ela morria de sede, por isso, submissa, trocou os lençóis molhados por lençóis limpos. Quando completou a tarefa e ele ficou satisfeito, Jane estava exausta e tinha começado a suar frio. Ele a fez sentar na poltrona, onde podia vigiá-la enquanto entrava na kitnet e abria uma garrafa plástica de água. Ela esperava um copo, podia quebrá-lo e enfiar um caco na garganta dele, se tivesse força para isso. Estava anormalmente fraca, até para alguém que tinha ficado deitada horas na cama. Será que ele a tinha drogado na véspera? E será que estava fazendo isso de novo naquele momento? Será que tinha posto alguma coisa naquela água? Na verdade, ela não se importava com isso. Estava com tanta sede que bebeu a água com sofreguidão. Está com fome, querida? Estou. Ele fez um sanduíche de queijo com pimentão e deu para Jane, pegando um pedaço pequeno de cada vez com a ponta dos dedos e pondo na boca da menina. Ela pensou em morder os dedos dele, mas isso ainda deixaria uma de suas mãos livre. Não tinha esquecido do tapa que fez sua visão escurecer e os ouvidos unirem. Não queria levar outro. Provocar dor nele, mesmo que momentânea, seria um prazer enorme para ela. Adoraria enfiar os dentes na carne dele e tirar sangue, mas no seu estado seria impossível dar continuidade ao esforço de superá-lo. A satisfação que teria seria breve demais e custaria muito caro. Até poder fazer mais que apenas deixá-lo furioso e com ganas de vingar-se, era melhor guardar suas forças e procurar arquitetar um plano seguro de fuga. Ela comeu todo o sanduíche e ele disse: "Gosto de você assim, Jane." Ele acariciou a cabeça dela e com os dedos tirou os nós do cabelo. "Essa submissão é muito excitante." Ele tocou de leve nos mamilos dela. "Você fica muito desejável." Afastou-se apenas tempo suficiente para pegar a máquina fotográfica. A câmera nojenta. A câmera que a deixou intrigada e a fez pensar que ele era especial. Um tarado especial, talvez. Agora, Jane odiava aquela máquina e gostaria muito de esfregá-la na cara dele até os ossos e a câmera ficarem em pedaços, mas estava muito amedrontada para resistir quando ele a preparou em poses para diversas fotos obscenas. "Deite na cama." Jane pensou em implorar, suplicar, prometer dinheiro para ele, jurar que jamais contaria para ninguém o que tinha acontecido se ele a deixasse ir, mas talvez tivesse mais poder de barganha se o satisfizesse mais uma vez. Por isso deitou na cama e fez exatamente o que ele mandou fazer. Quando ele terminou, Jane nem tinha mais energia para levantar a cabeça. Ele a tinha drogado, tinha certeza disso agora. Observou apavorada quando ele abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um rolo de fita adesiva. "Não, por favor", choramingou ela. "Detesto ter que fazer isso, Jane, mas você é uma puta. O seu amor não é puro. Você é desonesta. Não se pode confiar em você, nem para ficar de boca fechada." "Eu fico, eu juro." Foi só isso que ela foi capaz de dizer, pois ele grudou um pedaço de fita na sua boca. Dessa vez, ele também usou a fita adesiva para prender seus pulsos e tornozelos na cama, tão apertado que não deixava nenhuma folga. Ele tomou uma chuveirada e depois se vestiu. Parado ao lado da cama, enfiou calmamente o cinto pelos passadores da calça. "Está chorando, Jane? Por quê? Você costumava ser a menina mais animada de todas." Jogou os lençóis sujos num saco da lavanderia e pegou suas chaves. Já estava quase na porta quando estalou os dedos e voltou. "Quase ia esquecendo. Tenho uma surpresa para você." Tirou uma fita cassete do bolso da jaqueta e pôs no gravador do seu som. "Gravei isso a noite passada. Vai achar interessante." Ele apertou o botão para tocar, soprou um beijo para ela e saiu.
Trancou a porta pelo lado de fora. Jane ouviu 30 segundos de silêncio na fita e depois um telefone tocando. Tocou algumas vezes e então ela ouviu uma voz conhecida dizer: "Aqui é Paris." "Alô, Paris, aqui é Valentino." O nome dele é Valentino? Foi a primeira coisa que pensou, porque reconheceu imediatamente a voz dele. Não era a voz com que falava normalmente, mas outra, a que às vezes ele usava quando estavam na cama. Jane tinha achado divertido ele conseguir baixar o tom da voz natural daquele jeito, torná-la sussurrante, fazer com que parecesse que estava fazendo algo proibido, que em geral estava mesmo. E agora, ouvir aquela voz em estéreo só provocava arrepios. Ficou ouvindo enquanto ele contava a Paris a história dos dois do ponto de vista dele e respirava rápido pelo nariz, observando o gravador fascinada, escutando a gravação com uma angústia que logo se transformou em terror. Quando ele disse a Paris Gibson quais eram os seus planos para ela, Jane começou a berrar na câmera oca da sua boca selada. Mas é claro que ninguém podia ouvi-la. Continua.